Olá, está no ar o Jornal Panorama, o seu canal de notícias do Parlamento Estadual. Nesta edição você vai ver. Projeto de lei deve incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte. Ex-secretário de Desenvolvimento Urbano depõe à CPI dos Empenhos. O uso do botão do pânico por mulheres vítimas de violência é tema de debate na Assembleia. Em função dos feriados da Independência do Brasil e do aniversário de Vitória, os deputados realizaram nesta quarta-feira a primeira sessão ordinária da semana. A participação da sociedade em plenário e o início da tramitação de projetos foram alguns dos destaques. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos em plenário e tem mais informações. Gabriela. Novos projetos começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário durante a sessão ordinária desta quarta-feira. Destaque para a matéria de autoria do deputado Marcos Bruno, que tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta. De acordo com a matéria, estabelecimentos públicos ou privados que tiverem estacionamento para pelo menos 10 veículos terão que disponibilizar também bicicletários. Outro projeto que começou a tramitar do mesmo autor trata de direitos e deveres dos pais e responsáveis à participação na vida escolar dos filhos. Entre as garantias está a oferta de horários alternativos para reunião com professores. Lembrando que estes projetos começaram a tramitar na casa, eles ainda serão analisados pelas comissões permanentes. A parte final da sessão ordinária desta quarta-feira foi destinada à tribuna popular. Você confere agora na reportagem da jornalista Karina Borgo. O uso do botão do pânico como mecanismo de fiscalização do cumprimento de medidas protetivas em favor de mulheres vítimas de violência doméstica foi um dos temas abordados na tribuna popular. Quem falou sobre o assunto foi a representante do INPT, Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva. Possibilita a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, que esteja amparada por uma medida protetiva, a comunicar à polícia de que o agressor está por descumprir essa medida protetiva. Quando ela aciona, dispara um alerta sonoro na central de monitoramento, simultaneamente nos smartphones que estão embarcados nas viaturas, que são chamadas Patrulha Maria da Penha. Ela é orientada a utilizar o dispositivo dentro da bolsinha que ela recebe também, e dentro da bolsa ela coloca o dispositivo junto ao corpo, por baixo da roupa, de forma discreta, justamente para evitar a exposição da vítima. E aí ela não precisa, no caso de tentativa de descumprimento, ela não precisa ir procurar dentro da bolsa, ela simplesmente aperta 1, 2, 3, 4, é o tempo que ela precisa apertar o dispositivo para chegar ao alerta sonoro na central de monitoramento. E não ocorre uma divulgação de quais mulheres que estão utilizando o botão do pânico. Como os agressores não sabem quais são as mulheres que estão usando o botão do pânico, ocorreu a redução do número de reincidência do descumprimento da medida protetiva. O convite para a apresentação da tecnologia do botão do pânico partiu da deputada Luzia Toledo. Está sendo sugerido que se torne uma política pública estadual. Hoje o botão do pânico funciona só em Vitória e nós entramos não só com indicação para o governo do estado, mas pedimos diretamente ao governador Paulo Artung, ao secretário de Segurança e todos os órgãos pertinentes para que nós tornemos o botão do pânico uma política pública de governo. Outro tema abordado na tribuna popular foi a responsabilidade do poder público na acessibilidade das pessoas com deficiência. Direito fundamental de ir e vir é o que nos impede de vivermos em sociedade. Isso tem que acabar. Em 2008, através de um decreto legislativo de 186 e em 2009, através do decreto federal 6949, nós fizemos um tratado internacional com os outros países, com a ONU. E esse tratado diz que é assegurado à pessoa com deficiência a ir e vir, a ter o pleno direito de ir e vir, que nós não temos. Se nós não temos acessibilidade, nós não temos direito à escola, nós não temos direito à educação, não temos direito à saúde, não temos direito a nada. Eu queria falar para os senhores e pedir aos senhores o seguinte, e exigir, na verdade, o cumprimento dessa lei federal.
Os interessados em participar da Tribuna Popular, que acontece uma vez por mês aqui na casa, devem procurar um dos 30 gabinetes parlamentares. CPI dos Empenhos recebe mais 2 ex-secretários de Estado participantes do governo em 2014. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga denúncias de despesas do Executivo Estadual realizadas em 2014 sem empenho, ouviu o ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado. Iranilson Casado Pontes negou irregularidades na realização e no pagamento de projetos e convênios durante a sua gestão. No exercício 2014, todas as despesas referentes a convênio seguiram o cronograma físico-financeiro. As parcelas correspondentes ao exercício 2014 foram devidamente empenhadas e as que seriam no ano subsequente foram previstas orçamentariamente. E também é bom frisar que existia o recurso financeiro disponível, com recurso ordinário, recurso do próprio Tesouro, para custear essas despesas durante o exercício 2015, conforme relatório do Tribunal de Contas, da Seconte e o próprio Balancete do Estado. O colegiado também havia convocado a ex-superintendente estadual de comunicação, Flávia Mignoni, mas logo no início da reunião, os deputados afirmaram que, após a análise de documentos, entenderam não ser necessário ouvir a ex-secretária. O objeto da CPI são despesas realizadas sem empenho. No tempo que ela foi gestora da Superintendência de Estado da Comunicação, não ficaram despesas realizadas sem empenho. Teve, mas por procedimento formal, não inexistindo qualquer possibilidade de dolo ao Estado. Então, da minha parte, a senhora Flávia, inclusive, estaria dispensada. O projeto de lei pretende garantir a realização de consulta popular como condição prévia para que o Estado privatize bens e serviços públicos. A proposta é do deputado Bruno Lamas. Essa matéria, que está em fase final de tramitação e vai à votação com parecer de constitucionalidade por parte da Procuradoria e das comissões aqui da Casa, ela visa garantir às próximas gerações os nossos serviços e bens públicos que nós temos como patrimônio. Poderia citar, sim, o Banestes como um deles. O Banestes é um banco organizado que dá lucro, que foi organizado, que então dá lucro, que é sempre motivo de muita cobiça por parte dos grandes bancos dessa nação e até mesmo de fora dessa nação. A matéria, caso aprovada, ela estabelece que em caso de concessão ou venda de bens e serviços públicos, o Banestes é um bem, deve ser precedida de uma consulta popular. É ouvir a população sobre o que realmente é importante e o que realmente é necessário fazer com os nossos patrimônios. Não existe nenhum movimento, eu gostaria de tranquilizar o capixaba, eu não percebi e não sei de nenhum movimento de venda do Banestes, mas prevenir é melhor do que remediar. Segue em tramitação na Casa projeto de lei que proíbe a discriminação de servidor público por causa de tatuagem. O projeto havia sido considerado inconstitucional, mas esse entendimento foi derrubado. O deputado Gilcinho Lopes é o autor da iniciativa. Cada cidadão ele é livre de fazer no seu corpo aquilo que ele quer. Ele só não pode fazer o aborto dentro das práticas que não estão elencadas na legislação. Então, o cidadão que participa de um certame para a Polícia Militar, ele é discriminado e ele é dispensado das provas de práticas, porque ele tem a tatuagem. Um juiz, hoje com tatuagem, ele pode exercer a magistratura, um promotor pode exercer a magistratura, em todos os outros segmentos, apenas na Polícia Militar. E todos aqueles que ingressam na Justiça, eles recebem parecer favorável e voto favorável do Tribunal de Justiça e voltam a pertencer às fileiras, tendo a discriminação. Essa discriminação é da época do nazismo. É quando eles tatuavam as pessoas para discriminar as pessoas. Mas não é a tatuagem que faz o caráter do homem. O homem com tatuagem, ele tem caráter. E o homem sem tatuagem também tem caráter. Deputado Sérgio Majeski sugere mudanças no curso preparatório para o Enem, oferecido a alunos de baixa renda pelo governo do estado.
A intenção do parlamentar é que o cursinho acompanhe o calendário da UFES e ofereça aulas até a segunda fase do vestibular da universidade. Esse ano demorou até que o governo aprovasse ali a realização do pré-ENEM para os alunos das escolas públicas estaduais. E já é uma seleção, quer dizer, não é para todo mundo, né? E então foi feito um contrato para o pré-ENEM só até o dia 30 de outubro. E 30 de outubro é a primeira fase, né? Então ali encerrou a primeira fase, acabou. Só que a Universidade Federal do Espírito Santo, ela usa o ENEM como a prova da primeira fase, como avaliação da primeira fase. Depois ela dá a sua própria avaliação, a sua própria prova na segunda fase, que são as questões específicas de cada área, mais a redação. A UFES, na verdade, ela não considera nem a redação do ENEM. Por exemplo, o aluno que vai fazer só UFES, se ele estiver pensando só em questão de nota, ele nem precisa fazer a redação do ENEM, porque não vai ser contado. Porque no sistema SISU, né, que é o sistema de classificação única, né, que grande parte das universidades públicas já fazem parte desse sistema, não tem segunda fase, né? Por exemplo, a UFMG hoje não tem mais, a UFRJ não tem mais, então basta realmente só, mas não é o caso do Espírito Santo. E a maioria desses alunos, eles visam a Universidade Federal do Espírito Santo. Portanto, a segunda fase para eles é fundamental. E eles vão estar privados, então, dessa preparação para a segunda fase. E isso não representaria um grande gasto para o governo, que seria no máximo umas 3, 4 semanas a mais de aula, quer dizer, no máximo um mês, vamos colocar, nem isso, né? Então, os alunos vão ficar desamparados, vão ficar muito prejudicados com isso e por uma economia boba, né? Então, assim, nós estamos implorando ao governo que atenda a reivindicação dos alunos e professores também, que estão muito empenhados nisso, de que o governo garanta as aulas de preparação para a segunda fase dos alunos do PUPT e dos cursinhos de pré-ENEM. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com novas informações sobre as atividades legislativas. Muito obrigada pela companhia de sempre. Continue ligado na TV Alice Digital, o seu canal cidadão.